Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, fala conosco. Fala, Senhor Jesus, com o teu povo. Essas pessoas que aqui vieram, Senhor meu Deus, que sejam selecionadas para receber, ó Pai, o que o Senhor tem. Fala conosco, Pai, se tu quiseres. Fala conosco, Jesus, se é a tua vontade. Jesus, entrega para os teus filhos, Pai, aquilo que eles necessitam, aquilo que eles precisam. Fala, Senhor, entrega a vitória e o milagre, em nome de Jesus. Pode se assentar. Amém? E juntos glorificarmos a Deus. Irmãos, como eu já disse, essa é uma das palavras que tem mais impacto sobre a terra. Se você, irmãos, está aqui nessa noite e que seu objetivo nessa noite é ouvir a palavra de Deus, e nada mais justo e melhor do que você ouvir a história de um homem que nasceu neste mundo, não sendo daqui. Um homem que veio com uma missão de salvar os seus. Amém? Que veio com uma missão de morrer, entregar a sua vida para que muitos tivessem o direito da salvação. Mas eu entendo, irmãos, que na trajetória bíblica, a Bíblia sempre teve o compromisso, desde Gênesis, de trazer para mim e trazer para você, amém, a descrição do Messias. Começa a primeira citação do Messias em Gênesis, quando Deus faz um concerto com o homem, Adão e Eva, e Deus, ele decreta, ele determina para Satanás que no ventre da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. É por isso que quando Satanás ele se manifesta na igreja, ele se manifesta com os braços retorcidos, amém, com o corpo retorcido. Sabe por quê? Porque a sua cabeça está esmagada. A Bíblia descreve através do profeta Isaías, a qual nós acabamos de ler. Aqui ela cita uma descrição a respeito do Messias. Aqui descreve quem acreditar em nossa pregação, quem vai confiar naquilo que estamos pregando. Ele começa dizendo que o Messias, ele nasceria, amém, para salvar o seu povo, que ele seria, amém, desprezado por muitos, que era desprovido de beleza, a qual não chamava a atenção de ninguém. Eu entendo que as pessoas, a qual nós acabamos de ler, as pessoas têm o prazer de não olhar para Jesus Cristo. Se você pensa que Jesus Cristo ele foi bem tratado, ele foi bem recebido nesse mundo, você está muito enganado. A Bíblia diz que as pessoas, quando via ele, viravam o rosto para não olhar para a sua face. Sabe por quê? Porque quando você olha para a face de alguém, ou você desperta um interesse ou uma admiração. Para que isso não aconteça, as pessoas preferiam virar a face para não olhar para a face de Jesus Cristo. A Bíblia também descreve que ele seria humilde e que seu reino seria eterno, que ele viria para salvar e resgatar o seu povo. A Bíblia também descreve que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. Quem está entendendo, levanta a sua mão e dá uma salva de palmas aí forte. Irmãos, Jesus Cristo, ele nasce em um tempo que o mundo era faccionado por facções evangélicas, facções que peitavam contra o ministério de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele nasce em Belém da Judeia, mas ele vai para Nazaré, uma cidade pequena, para se cumprir o que estava escrito através da boca do profeta, que Jesus seria Nazareno. Para você entender melhor, Nazaré era uma cidade tão pequena, mas tão pequena, que existia naquela época 300 pessoas sobre Nazaré. Ninguém acreditava que de Nazaré pudesse ter alguém que pudesse mudar a história do mundo. Uma certa feita, alguém disse: porventura de Nazaré poderá vir alguma coisa? Sabe quem
estava ali? Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua matrimonial. Irmãos, Jesus Cristo, muitas vezes na Bíblia, amém, nós procuramos uma trajetória sobre o crescimento de Jesus. Sabemos que Jesus Cristo, ele nasce em Belém da Judeia, ele vai para Nazaré, ele foge para o Egito, fugindo da morte, porque Deus avisa José, através de um anjo, que aos autoridades procurava matar quem era Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo crescendo, e quando ele está com a idade de 12 anos, ela começa a citar. Aí você pergunta, eu queria saber como que era a infância de Jesus Cristo. A infância de Jesus Cristo, irmãos, era semelhante à infância de muitos judeus. Muitos judeus naquela época eram obrigados a aprender toda a Torá, era obrigado a decorar em sua mente o que seria a Torá, amém, os livros do Pentateuco, amém, o Antigo Testamento e também o livro de Isaías. Esse livro a qual nós acabamos de ler era um livro usado naquela época para todos os judeus que aprendesse, amém, a fundo a lei, a Torá, a lei do Senhor, a lei que foi descrevida por Moisés. Jesus Cristo cresce, irmãos, assim como qualquer judeu crescia naquela época. Mas acontece que quando Jesus, amém, cresce, amém, em idade, amém, em conhecimento, autoridade, inteligência, Jesus Cristo chega próximo à idade de 29 anos de idade. Ali Jesus Cristo começa o seu ministério. Agora eu te faço uma pergunta: por que Jesus Cristo, sendo escolhido, Filho de Deus, por que ele não começa o seu ministério, amém, com 12 anos, com 15 anos, com 18 anos, com 22 anos? Sabe por quê? Jesus, ele obedecia a lei, ele, irmãos, ele regia a lei como deveria ser, para que não se levantasse nenhuma suspeita de incredibilidade. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele submete a lei dos judeus, que era começar a exercer um cargo de confiança acima dos seus 30 anos. E quando Jesus Cristo começa o seu ministério, para quem não sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve que quando Jesus Cristo começa a sua primeira pregação, ele é tão perseguido à morte, além de aquelas facções que existiam naquela época, deseja matar Jesus. Aí você pergunta, quem eram essas facções? Amém? Um eram os escribas, outros eram os fariseus, e tinha outras, doutores da lei, amém, anciãos, sacerdotes, que perseguiam Jesus, porque não acreditavam que Jesus era o Messias, que estava escrito por Isaías 5:20, agora, aleluia. Então Jesus, irmãos, ele começa com uma forte perseguição. Jesus Cristo, ele começa o seu ministério, mas uma perseguição forte em sua vida, porque ele pregava uma palavra verdadeira, e justamente essa palavra verdadeira, ela vinha de contra aquelas pessoas que não tinham entendimento profundo da lei do Senhor. Jesus não veio para abolir a lei, mas ele veio para que toda a lei fosse cumprida através dele. É como se ele dissesse: ei, a lei está escrita assim, mas vocês estão entendendo errado, vocês estão executando errado. É como se ele dissesse: ei, a forma que vocês executam a lei não é a forma que meu pai colocou. Sabe qual delas, irmãos? Uma era a cega do divórcio, amém? Outra era a cega dos mandamentos. Quantas pessoas, amém, assim como aquele jovem rico, chegou diante de Jesus, amém, acreditando que obedecia a lei e fazia a vontade de Deus, dizendo: eu tenho observado todos os mandamentos desde a minha mocidade. Jesus disse: eu vou provar para você que você não obedece nem o primeiro e nem o segundo mandamento. Você possui muitas propriedades, você tem muito dinheiro, vende tudo quanto tens, amém, dai aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois você vem e me segue. Sabe o que ele diz? Amém, eu não tenho coragem de vender a minha propriedade, eu não tenho coragem de deixar esse caminho de felicidade, de bonança, de prosperidade, de regalia que eu tenho, e acompanhar esse ministério pobre, esse ministério de andar todos os dias de a pé, esse ministério de dormir nos matos, esse ministério de estar de cidade em cidade fazendo a obra missionária. Não quero isso para
minha vida, se retirou, se entristeceu e saiu da presença de Jesus. Sabe por quê? Porque ele amava mais o dinheiro do que a Deus, ele amava mais a sua riqueza do que os seus próximos que estavam passando fome. Jesus Cristo, outra vez, ele estava no queixo daqueles que acusavam aquela mulher de adultério. Jesus olha para ele e disse: ei, a lei que vocês entendem é para apedrejar, é para matar, é para destruir a vida dessa mulher. Amém? Vocês podem fazer isso, mas se vocês for dignos, se vocês não tiverem pecado, aquele que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. Quem está entendendo, diga glória. Então, irmãos, muitas vezes aquele que te acusa é muito pior do que você. Muitas vezes aquele que aponta o dedo contra o seu caráter, ele tem um caráter muito pior do que você. Então Jesus Cristo, ele veio não para abolir, mas ele veio para cumprir. E esse evangelho novo que Jesus Cristo estava pregando, estava contrariando os sacerdotes, estava contrariando os anciãos, estava contrariando os doutores da lei, estava contrariando os escribas, estava contrariando todos aqueles que achavam que obedecia a lei de Deus, mas pelo contrário, eles violavam aquilo que estava sendo ensinado. Quem pode entender, diga glória. E agora Jesus Cristo está trazendo o evangelho novo, uma pregação nova, um evangelho que está evoluindo, trazendo uma revolução na terra, que estava mudando o percurso de toda a humanidade. Eles não sabiam que o próprio Jesus estava pregando, estava em terra e estava mostrando para eles o caminho da verdade. Jesus estava mostrando para eles e dizendo: eu sou a própria verdade, eu sou o próprio caminho. Imagine você olhar para um ser humano, a qual ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É como se ele dissesse: eu sou o exemplo de tudo, eu sou o que vocês precisam, eu sou o que vocês necessitam, eu sou aquele que havia de vir. Quem pode entender, levanta a tua mão e manda um brado de glória, aleluia. Irmãos, o mundo não estava preparado para receber alguém de tanto impacto. Jesus, irmãos, ele veio impactar a terra. Ele disse: até agora houve paz no meio de vocês, mas eu vim trazer dissensão. A partir de hoje vai ter filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filho, vai ter também uma dissensão. Aí muitos não entendiam o que ele estava dizendo. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vim para trazer a verdade, e a verdade vai espantar a todos. Eu vim para mostrar o caminho, e o caminho que eu vou mostrar, muitos não vão querer entender. E aquele que quiser entender, ele vai entender o que eu estou explicando. Mas aquele que não quer entender, um pouquinho de entendimento que tem, lhe será tirado. Quem pode entender, levanta a sua mão. Irmãos, você não está entendendo. Jesus Cristo chega em Caná na Galileia. O primeiro milagre depois que Jesus ajuda os seus discípulos. Jesus está com todos, mas Jesus ainda não tinha feito nada. Sabe por quê? Jesus estava instruindo, Jesus estava ensinando, Jesus estava falando, Jesus estava buscando. E agora Jesus é convidado. Jesus está em Caná na Galileia, uma grande festa. E naquela grande festa a Bíblia diz que falta vinho. E quando falta o vinho, a mãe de Jesus olha para ele e diz: ei, Jesus, a oportunidade de tu mostrar o teu poder, a oportunidade de tu começar o teu ministério é aqui, é neste momento. Sabe o que Jesus faz? Ele transforma a água em vinho. Aí eu pergunto por quê? Que o primeiro milagre foi a transformação da água em vinho. Sabe por quê, irmãos? Eu pude entender que o primeiro milagre que tem que acontecer na minha vida, o primeiro milagre que tem que acontecer na sua vida é a transformação. Amém? Não adianta você ser curado, não adianta você ser, amém, liberto, não adianta você ser, irmãos, revelado, se você não tiver a transformação no seu coração, a transformação na sua mente. Quando você não receber a transformação, toda a sua vida vai valer a pena. Sabe por quê? Você não vai pensar mais como você pensava e nem agir como você agia. Jesus está ensinando,
mas muitos não querem entender. Irmão, sabe quando a pessoa fala assim: eu não quero acreditar, eu sei que é milagre, eu sei que é verdade, eu sei que ele é filho de Deus, mas eu não quero acreditar. Sabe quem era assim? As facções evangélicas ou cristãs que existiam naquela época. Eram os anciãos. Os anciãos diziam assim: Deus não mira ninguém, Deus não faz isso. Sabe, já viu aquela pessoa que diz assim: não, se Deus quiser falar, Ele tem que falar para mim. E outra, se Deus quiser mostrar, primeiro Ele tem que mostrar para mim. Era esse tipo de gente. Não aceitava. Irmãos, eles estavam no grande templo de Jerusalém, que foi construído por Nabucodonosor. Você não tem ideia do tamanho que era aquele templo. Os sacerdotes tudo em fileira, para vocês entenderem melhor, era colocado assim em círculo. Os sacerdotes, os anciões, os doutores da lei. O grande templo era aberto dia e noite. Ele não tinha porta que abria e fechava, assim como as igrejas hoje. Porque a Bíblia está dizendo que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém? E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E por isso não tinha porta. Dia e noite, a qualquer momento que você quisesse entrar dentro do grande templo, você podia entrar, que estavam ali homens, amém, preparados na lei para te responder. Mas acontece que aqueles homens se prepararam na lei para também responder. Eles eram preparados na letra, era preparado na palavra, mas não era preparado intimamente com Deus. Eles tinham poder, irmãos, para responder perguntas, mas não tinha poder para dizer: levanta e anda, seja curado deste mal. Não tinha poder para dizer para o endemoniado: seja liberto, porque Jesus te liberta. Sabe por quê? Porque não acreditava no novo evangelho que estava surgindo. Não, eles não acreditavam. Eles diziam: o que esse homem está fazendo é uma blasfêmia. Ele está dizendo que é o próprio Deus. Ele está dizendo para todo mundo que perdoa pecado. Esse homem está dizendo que ele é o caminho. Ele está blasfemando. E outra, parece que é louco, porque ele está dizendo que é o rei dos judeus, sendo que aqui já tem um rei, aqui já tem alguém que governa, aqui já tem alguém que reina. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que ele é tão carnal, é tão longe do Espírito, que ele lê uma profecia, ele lê algo profético e não consegue acreditar que aquilo é algo espiritual. A Bíblia, quando estava dizendo que Jesus era o rei dos judeus, ele não estava dizendo que era o rei da Judeia, o rei de Jerusalém, o rei de Israel. Ele estava dizendo que Jesus era o reino dos céus. O reino de Jesus era o reino dos céus, era um reino eterno, um reino que começaria, antes de ele nascer, e ia partir para a eternidade. É como se ele dissesse: um dia que Jesus dispôs a descer dessa terra, ele se tornou rei. Ele nasceu numa humilde manjedoura sendo rei, ele cresceu sendo rei e morreu naquela cruz, amém, escrita dizendo: aqui és o rei dos judeus. Muitos não conseguiam processar. Como assim? Rei dos judeus? Sabe por quê, irmãos? Muitos não conseguiam entender, como está escrito lá no Evangelho de João 1, que Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele não conseguia entender que o próprio Jesus era o Deus encarnado na terra, que era o Deus trazido em providência para salvar a minha e a tua alma, para perdoar os meus e os seus pecados. Eles não sabiam, irmãos, que o próprio Jesus Cristo se manifestou para desfazer todas as obras condenatórias do diabo. Eles não conseguiam processar isso, eles não conseguiam entender isso. Assim como muitos judeus e muitos rabinos até hoje confessam com a sua própria boca que Jesus Cristo não é o enviado Filho de Deus,
que não é o Messias, que não é aquele que havia de vir. Eles não conseguem aceitar e nem acreditar, porque eles acreditam em algo, irmãos, palpável, e não acreditam em algo espiritual, algo profético que o profeta Isaías escreveu. Agora eu te faço uma pergunta: como que alguém que obedece a lei que está escrita nesse livro, obedece a lei de Isaías e não consegue acreditar que o próprio Isaías é quem descreveu sobre Jesus? Eu te faço uma pergunta, irmãos. Os judeus, eles estão pisando naquilo que eles dizem acreditar. Eles estão machucando aquilo que eles confessam acreditar. Mas eu acredito em Moisés, que trouxe a lei. Eu não acredito em Jesus, que é o Salvador. Então, se ele acredita em Moisés, Moisés escreveu lá em Gênesis capítulo 1, amém, que nasceria que seria o Salvador que pisaria na cabeça da serpente. Bom, como que você acredita em 30%, 40%, mas não consegue acreditar em 20% no que a Bíblia está dizendo? Então nós, irmãos, somos privilegiados. Sabe por quê? Porque você consegue acreditar que Jesus é o Messias. Você consegue acreditar que Jesus é o enviado por Deus. Assim como o apóstolo Paulo escreveu: todo aquele que acreditar, todo aquele que receber a Jesus Cristo, esse recebe ao Pai. Aleluia. Como é que você, irmãos, consegue acreditar que Jesus é o Messias, enviado por Deus? Sabe por quê? Ele disse assim: aquele que tem sede, venha a mim, beba. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo que você não seja judeu, mesmo que você não seja rabino, mesmo que você não seja de Israel, mesmo que você seja outra nação, se você tiver sede, venha a mim, beba. E se você beber, eu saciarei a sua sede. Sabe o que ele está dizendo? Se você tiver interesse, se você quiser, ele está dizendo lá no livro de Marcos, capítulo 16, dizendo o seguinte: todo aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Então eu expandi, e todo aquele que crê, esse será salvo. Toma posse da sua vitória em nome de Jesus. Jesus começa a trazer um evangelho que revoluciona toda aquela região. Eu vejo ali, irmãos, uma multidão, presta atenção, uma multidão de pessoas que estavam vendo Jesus como curandeiro, outros vendo Jesus como uma providência, outros vendo Jesus como caminho, outros vendo Jesus como Salvador, outros vendo Jesus como a única solução. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Jesus faz algo que contraria muita gente. Muitos pensavam que Jesus deveria agradar a multidão, mas Jesus começa a trazer um evangelho que vai contra todo o ego humano. A Bíblia diz que uma certa feita, Jesus começa a pregar um discurso muito duro, que as pessoas começam a olhar uma para as outras e dizer: se for verdade isso que ele está dizendo, quem poderá se salvar? Se for verdade o que ele está pregando, quem irá se salvar? Irmãos, a pregação era tão dura, mas tão pesada, que as pessoas desanimaram do Evangelho, desanimaram de servir a Jesus e começaram a desprezar a Jesus. 120 discípulos, todos saíram da presença, só ficou um, que era Simão Pedro. E Pedro começa a se entristecer e diz assim: para onde eu irei? Jesus olha para ele e diz assim: por que você não vai junto? Por que você não acompanha aqueles que saíram daqui? Por que você não vai embora com eles? Ele disse: para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavra de vida. Sabe o que ele quis dizer? Por mais que seja duro, por mais que seja difícil, mas essa é a única solução. Não tem outra solução. Não adianta eu sair dessa igreja aqui e ir para uma igreja que tem mais porta larga, que tem mais facilidade, aonde o pastor é mais flexível, aonde o pastor não prega uma palavra dura, aonde o pastor é light, aonde o pastor é compreensível. Não adianta, o evangelho é só, a palavra é uma só. Se você não entrar pela porta estreita,
apertado, o seu tempo é perdido. Não adianta, irmãos. Eu vou usar uma maquiagem na minha vida espiritual. Eu vou andar como um crente salvo. Eu vou me comportar como um crente salvo. Eu quero trazer uma verdade ao teu coração. O caminho é um só. A verdade é uma só. E não adianta mudar de estado de posição, sendo que a verdade é uma só. Uma só. Você sabia que Jesus Cristo, quando ele começa a pregar esse evangelho, sabe o que eu entendo? Eu entendo que começa a facilitar algumas coisas e começa a priorar outras coisas. Quando uma nova aliança é feita com a humanidade, sabe o que eu aprendo? Que ficou mais fácil o homem ficar possuído por demônios, ficou mais fácil o homem ficar viciado, mas também ficou mais fácil você alcançar a sua salvação, ficou mais fácil você alcançar o perdão divino. Sabe por quê? Naquela época, para você se arrepender e também confessar os seus pecados, era necessário um sacrifício de essência no altar, para que você pudesse ser perdoado. Mas hoje, se você se arrepender de verdade, se você abrir o seu coração para Deus, se você entregar sua alma com fidelidade, Ele te perdoa, te salva e te leva para a glória. Hoje ficou fácil, irmãos. É só você crer, é só você obedecer, é só você colocar a sua vida na presença de Deus, é só você fazer aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que você sabe que é santo, aquilo que você sabe que Deus coloca na tua vida para que você mude de vida. Imagine, irmãos, naquela época, se fosse naquela época, antes de Jesus, você chegava no grande templo de Jerusalém e falava assim: eu quero a partir de hoje ser um servo de Deus para que eu tenha salvação. Sabe o que eles iam dizer? Você veio de que linhagem? Que linhagem você é? Você é da linhagem de Israel? Ou você é da linhagem dos filisteus? De onde você é? Aí você ia dizer assim: eu sou da linhagem dos filisteus. Então, assim como lembra da mulher cananeia que queria um milagre, e Jesus diz assim: não é isso, eu pegar o pão da mesa e dançar os cachorrinhos. É como se ele dissesse: jamais eu deixarei de pregar para os filhos de Deus e vou pregar para vocês. Jamais. Jamais Deus dará salvação para vocês, para que não prejudiquem os escolhidos e os filhos de Deus. Nós não teríamos oportunidades, nós não teríamos, irmãos, chance de salvar a nossa alma nem a nossa vida. Mas Jesus Cristo, sabe por que Ele morreu? Às vezes eu vou fazer uma pergunta para você assim: por que Jesus morreu? Pelos nossos pecados. Aí você diz assim: mas só por isso? Só pelos nossos pecados? Qual que foi a sentença de Jesus, irmãos? Sabe qual é a perfeita forma que Jesus foi morto? Sabe por quê? Porque eu e você seríamos condenados. Nós nascemos sob condenação. E só tem uma forma: quando Adão e Eva pecam, todos nós fomos condenados, todos nós fomos restituídos da glória de Deus. Assim como um homem trouxe o pecado, um homem veio trazer a salvação. E esse homem é Jesus. Sabe o que ele veio fazer? Era necessário nascer um que não teria pecado para fazer o sacrifício a qual Jesus Cristo fez. O sacrifício de Jesus foi simbolizando aquele sacrifício de cordeiro que as pessoas faziam no passado. Quando alguém tinha um certo tanto de pecado, era trazido um cordeiro, era esquartejado e queimado em cima do altar, como sacrifício de ser confissão dos seus pecados. E Jesus Cristo veio como um cordeiro que não tinha nenhum pecado, nem defeito, porque deveria ser assim para ser sacrificado. E ele foi sacrificado naquela cruz. Sabe por quê? Sabe para quê? O verdadeiro motivo que Jesus morreu: porque eu e você éramos condenados. Eu e você não teríamos o direito da salvação. Se você dizer assim: eu tenho direito, não teria. Sabe o que ele fez? Ele morreu. E a Bíblia diz que quando ele entrega a sua vida,
ele pega a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo desce, como diz a Bíblia, até as profundezas, e lá, as profundezas, ele pega a chave da morte do inferno. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que Jesus chega diante do tribunal do inferno e começa a dizer o seu nome. Imagina aí o seu nome. Ele começa a dizer o seu nome. Está vendo fulano? Está vendo ciclano? Eu morri por eles. Se eles se arrependerem, se eles deixarem o mau caminho, toda a condenação que viria sobre ele, eu levarei sobre si. É por isso que Isaías 53 está dizendo: ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Ele está dizendo que todo pecado arrependido, amém, confesso que você colocou na presença dele, você não deve mais nada. Olha ele dizendo, vou encerrar a mensagem. Olha ele dizendo: sabe aquele adultério? Sabe aquele homicídio? Sabe aquela vida torta, aquele vício? Ele se arrependeu, e nunca mais você vai pegar aquele pecado e jogar na cara dele. Sabe por quê? Porque eu levo sobre mim todos os pecados e transgressões daquele que crê em mim. Deus entrou no tribunal e se entregou por você. Ele fez justiça pela sua vida, para que você tivesse o direito de ser uma pessoa salva, santa, remida e lavada pelo sangue de Jesus. Quem recebe uma posse? Então essa é a perfeita salvação que os judeus, que os rabinos não conseguem ter. Eles não conseguiam nem acreditar que a religião de Jesus também era o judaísmo. Jesus era um judeu, e eles contestam que os cristãos é um e os judeus são outros. Os judeus e cristãos é o mesmo povo. Se separou porque eles não quiseram aceitar que Jesus era verdadeiramente o rei dos judeus. Eles não quiseram aceitar que Jesus era o Messias. Então dividiram. Esse Jesus, essa salvação que vocês acreditam, nós não acreditamos. E por isso, irmãos, o Evangelho alcançou a mim e alcançou você. Toma posse da salvação que Jesus entrega. Toma posse. A salvação chegou até você. Não perca essa oportunidade, irmãos. Quantas pessoas que vêm na igreja, mas o seu coração, a sua mente está longe. Agora eu te pergunto, a Bíblia diz que aonde está o coração do homem, ali está a vida dele. Eu te pergunto, aonde está o seu coração? O seu pensamento está no reino dos céus, ou o seu pensamento está nas coisas do mundo? O seu pensamento está para aquilo que Deus tem na tua vida, ou o seu pensamento está para aquilo que você sonha? Então eu quero trazer para você nesta noite que a única saída, assim como Pedro disse, a única saída para nós é a palavra de Jesus. Toma posse para você. Porque muitos tentam oferecer outros caminhos para você. Muitos tentam colocá-los, e agora Satanás está investindo pesado. Eu vejo, amém, esses podcasts que se passam no YouTube, irmãos, feiticeiros, satanistas, estão colocando a sua tese de vida para que pessoas acreditem, para que as pessoas tenham crédito que a vida deles é melhor do que a vida dos cristãos. Então abre seus olhos, e mesmo por dor, mesmo por sofrimento, Jesus é o melhor e único caminho. Toma posse disso. Cadê a primeira pessoa que nessa noite você sente o desejo de entregar a sua vida para Jesus? Cadê você? Você que nessa noite está afastado, você que não é